Vou estar aqui fazendo a live de hoje. E aí vocês podem ir mandando as perguntas, tá? Vamos fazer aquele esqueminha de sempre. Que aí eu vou estar respondendo no final da live tudo direitinho, tá bom? Que hoje é um tema muitíssimo importante, tá, gente? Nesse momento de quarentena, que a gente tá tendo que ficar muito mais em casa, juntos, né? As relações ficam mais intensas, né? É natural que a gente fique um pouquinho mais à flor da pele, estressado, pela própria situação da pandemia, pelas consequências, né, da questão da pandemia, que é, às vezes, uma questão financeira, que é uma questão do medo mesmo, né, do cuidado com as pessoas. Então, algumas pessoas estão sobrecarregadas, outras pessoas estão tendo que ficar mais isoladas. Enfim, tudo isso afeta o nosso emocional, nos impacta emocionalmente, né? Sempre quando a gente tem que mudar a nossa rotina, nossos hábitos, sempre que uma emoção fica em muita evidência, é natural que tenha um impacto emocional e isso deixa a gente um pouquinho mais à flor da pele. E aí, uma coisa que tem sido muito recorrente, né? Vira até um pouquinho de piada, mas gera muito sofrimento, gente, mexe muito com a qualidade de vida das pessoas, são as brigas dentro de casa, nas relações, né? E que aí são brigas não só com o companheiro, com a companheira, mas também com o filho, às vezes com a mãe, com a sogra, com as pessoas que estão vivendo juntas agora. E agora é o momento da gente crescer, evoluir, né? E preservar as nossas relações. Então, caso a gente tenha verdadeira intenção, né, de evoluir e de crescer a partir da crise que a gente está vivendo, às vezes a gente pode até desenvolver uma relação melhor do que era antes. Sim, isso é possível, né, desde que a gente aprenda a expressar e a comunicar, e é sobre isso que a gente vai falar. A gente não vai falar sobre qualquer comunicação, porque eu já fiz inclusive uma live, tá, falando sobre as comunicações em período de quarentena, em qualquer período, né, mas falando sobre a inteligência emocional e como que isso se expressa nas comunicações, que é a nossa ferramenta fundamental. Mas hoje a gente vai falar especificamente da raiva, né? Que é uma emoção que gera muita energia, então é muito intensa a raiva, né? E que muitas vezes a gente não aprende a forma adequada, saudável, produtiva, né? Amorosa até, inclusive, de expressar amorosa com a gente e com o companheiro, né? Com os nossos companheiros, com a nossa família, de expressar a nossa raiva, porque a raiva é uma emoção ótima, gente. Ela tem uma função maravilhosa na nossa vida, eu vou estar falando aqui na live sobre isso, mas a gente não aprende como expressá-la. Então a gente acaba adoecendo as nossas relações por causa da bendita da raiva, tá bom? Então, um tema que eu coloquei, né? Cuidando das relações, eu tenho feito algumas lives sobre isso. Diferença entre limite e violência emocional, tá bom? Então, às vezes a gente sente raiva e às vezes a gente não sabe apenas usar essa raiva de uma forma construtiva e para a função que ela existe, né? A gente vai além e acaba destruindo, né? Desqualificando e gerando destruição para nós também. Eu vou estar aprofundando um pouquinho disso. Lembrando, gente, que as lives estão ficando todas salvas, tá? Lá no YouTube. Então eu fiz inclusive uma playlist lá no YouTube. É só você entrar, o link do meu YouTube tá aqui na descrição do meu Instagram. Entra lá e aí vai ter a playlist de lives. Então nas lives eu consigo aprofundar muitos temas, né? Lá tem várias outras playlists que vocês podem gostar bastante. Aproveitem, né, esse período que vocês podem tá tendo um pouquinho mais em casa. Se nutram de informações boas, né, de informações saudáveis, construtivas, tá? Vamos se nutrir de informações que façam a gente se desenvolver e não só ficar mais ansioso, mais angustiado, tá bom? Então vamos se alimentar e se nutrir nesse tempo aí que a gente tá tendo de quarentena de coisas que ajudem a gente a crescer. E essa live eu acho que vai ajudar muita gente, tá? Então podem ficar à vontade para participar. Eu sempre começo com uma frase, né? Eu gosto de começar com uma frase. Então eu escolhi uma frase que eu acho que tem tudo a ver com esse tema hoje, né? Que fala: onde acaba o amor, tem início o poder, a violência e o terror. Essa é uma frase de Jung. Por quê? Porque as pessoas acham, para começar, que a raiva é antagônico de amor. Ou seja, se eu amo uma pessoa, eu não posso ter raiva dela e vice-versa. Esse é um mito social, né? Que às vezes acontece. Que às vezes as pessoas reproduzem. Gente, isso é mentira, muito pelo contrário. As pessoas que a gente mais ama, que a gente mais convive, que a gente tem mais contato, que a gente tem mais intimidade, são as pessoas que provavelmente vão mais provocar raiva na gente. Por quê? Porque a gente tá falando de intensidade, de profundidade. É óbvio que um colega seu, do futebol, que você quase não vê,
não vai te gerar muita raiva. Claro, você não tem contato, não tem intimidade. A raiva é uma emoção natural de qualquer relação, né? Existe muito essa coisa de a proibição de sentir raiva, né? Com os pais, de sentir raiva dos filhos, de sentir raiva do marido. Gente, isso não existe. A raiva é uma emoção saudável se a gente usá-la de forma saudável, que eu vou falar aqui um pouquinho sobre qual é a função da raiva. E a gente não tem que combatê-la, porque às vezes a gente tenta combater a raiva do tipo, eu não posso sentir raiva dos meus pais, eu não posso sentir raiva do meu irmão, eu não posso sentir raiva do meu marido, eu não posso sentir raiva da minha sogra. E aí a gente acaba disfarçando isso de uma forma muito mais destrutiva. A gente fica impaciente, irritadiço, em vez de simplesmente colocar aquele limite necessário no momento em que a gente sente a raiva. Isso se transforma numa coisa às vezes muito pior, muito mais violenta e muito mais tóxica para a relação. Então, faz parte de sentir amor, faz parte da vivência de amor a raiva. Assim como faz parte a frustração, assim como faz parte, então assim, essa coisa da gente endeusar, né, colocar de uma forma utópica as relações, é muito do que dificulta as relações acontecerem de uma forma saudável, entende? Então a raiva, ela fala apenas sobre uma emoção onde dentro de uma interação existiu um passar de limite, uma situação que eu não gostei. A raiva, inclusive, fala sobre autoestima. Pessoas que têm muita baixa autoestima podem não sentir a raiva. Por quê? Exatamente por não detectarem a sua própria individualidade, né? É onde que eu vou estar aprofundando um pouquinho aqui. E aí, o Jung fala, né, que quando a gente tira o amor, né? E aí isso pode acontecer muitas vezes no momento que a gente tá com raiva, a gente abre mão do amor e acaba expressando o quê? Buscando pelo quê? Poder, violência, né? E ele coloca aqui terror. As pessoas acabam justificando atitudes violentas, abusivas, justificam pelo amor. Mas é exatamente isso que ele deixa claro. Isso não é amor. Isso já não é mais amor, né? Então, nem o amor por você, nem amor pela pessoa que você tá. Então já ultrapassou, já é um desrespeito. E por isso a gente precisa ressignificar. Porque quando a gente não ressignifica, gente, a emoção não evapora. A saúde emocional não é controlar. Não é você não sentir as emoções. Saúde, às vezes as pessoas fantasiam. Tem um mito social de que assim, uma pessoa saudável, ela é indiferente às coisas. Ela não sente as coisas. Não, gente, isso é fuga. Isso não é inteligência emocional. Inteligência emocional é você saber expressar da forma mais saudável. É expressão. Saúde emocional é expressão. Não é você reprimir, fechar, fingir que aquilo não existe, porque a raiva, gente, ela não vai evaporar. Ela não vai evaporar e simplesmente deixar de existir. Você vai viver aquela energia de alguma forma, às vezes de forma somática. Então, às vezes as pessoas ficam com dor de cabeça, ficam com dor de estômago, né? Tem muita gente que tem crise de intestino nervoso, então tem dor de barriga, né? Tem outras pessoas que vão se tornar irritadiças, né? Que vão se tornar até um pouco intolerantes, porque não sabem expressar bem a sua raiva e até chegar ao ponto de serem violentas, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre qual é a função da raiva, entendendo de que ela é uma emoção saudável e que faz parte das relações mais próximas e das relações que a gente mais tem amor. Então a raiva, a gente fala sobre, primeiro, a gente entender que existe uma individualidade, entender que nós somos um ser individual e entender de que aquela relação, como qualquer outra relação, vai ter limites. Ou seja, no momento em que eu me sinto atacado, que eu me sinto desqualificado, que eu me sinto agredido, desrespeitado, é natural eu sentir raiva. É natural eu sentir raiva. E é natural que essas coisas aconteçam dentro da relação. E por que é importante a gente expressar raiva? Porque quando a gente expressa raiva, a gente está sendo responsável por expressar, demonstrar, comunicar ao outro aquilo que não me faz bem. E é responsabilidade nossa. Você achar, nossa, fulaninho fez isso comigo. Ele deveria saber que eu não gosto disso. Ele deveria saber que isso não me faz bem. Ele deveria... Não, gente, a gente faz parte da nossa responsabilidade pessoal a gente falar, expressar que a gente não gosta disso. Isso não me faz bem. Eu não gosto. Às vezes você consegue até conectar um motivo, né? Eu não gosto porque eu me sinto desqualificado. Eu não gosto porque dentro da minha história de vida tal e tal coisa aconteceu e isso me machuca. Eu não gosto dessa brincadeira. Eu não gosto quando você fala assim comigo. Não grita comigo. Entende? Então, expressar a raiva da forma saudável, que é o que a gente vai estar trabalhando aqui hoje, é uma responsabilidade pessoal. Você não só é responsável com você, e aí com isso você tá falando o que pra você mesmo? Eu sou importante, né? Eu mereço ser respeitado, eu mereço ser cuidado, eu mereço
que esses limites sejam atendidos. E você também tá educando o outro dentro dessa relação. Onde o outro vai poder entender, nossa, realmente, isso daqui o outro não gosta. Às vezes, gente, não adianta discutir. Ah, mas por que você não gosta disso? Que besteira. Não, cada um tem o direito de ter os seus limites. Você precisa respeitar isso. Você não pode desqualificar e querer impor a sua verdade e a sua brincadeira e o seu jeito de ser. Ah, mas é meu jeito de ser. Gente, se a gente vai com essa cabeça pra vida, não, é meu jeito de ser, ela que se vire, ela que se resolva. Não, a gente tá na vida pra crescer, pra desenvolver, pra mudar. Então, assim, escute as pessoas que te amam, que você ama, que você vive. Se aquela pessoa tá te colocando uma coisa que faz mal, isso é um convite para você crescer e faz parte de ser maduro, de ter uma autoestima, a gente conseguir acolher a crítica, conseguir acolher o limite. Isso nos ajuda a crescer como pessoa. Então, cuidado com as justificativas. Uma justificativa, por exemplo, que é muito comum é: ah, mas ela fez isso comigo, eu fiz também. É tipo, justificar a agressão pela agressão. Aonde que a gente vai parar com isso? Se a gente for ser violento porque a gente tá sendo violentado, aonde que a gente vai parar com isso? O que você tá convidando o outro a fazer quando você é violento por ter sido violentado? Você tá convidando para mais violência, para mais agressão, porque o que você tá falando é que a forma de expressar a raiva é violenta. Então você não tá desenvolvendo uma nova possibilidade dentro dessa relação. Você está reforçando de que a violência é a forma de comunicar a raiva. E é isso que você vai receber de volta. Dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa, das pessoas que vivem com você. Então, de novo, o que é a raiva, gente? A raiva, ela tem uma função, que é, qual é a função da raiva? Se proteger, né? Falar pro outro, expressar pro outro uma coisa que você não gosta, colocar limite, essa é a expressão, a função de expressar a raiva. O que acontece muitas vezes? As pessoas acham que a forma delas se protegerem é violentando o outro. Ou seja, veja, é diferente quando eu falo de forma diretiva. Fulaninho, isso que você faz me machuca, me dá raiva. Eu não gosto. Eu não gosto quando você faz isso. Então, esse é o limite. E aí você coloca. Isso é diferente. Qual é a função disso? Falar para o outro do seu limite. E o que isso gera, né, gente? Gera informação, comunicação. Isso ajuda a relação a desenvolver. Se o outro se frustra com o fato de eu estar colocando esse limite, tá bom, isso faz parte. Mas frustração é diferente de violência. Frustração, gente, é uma coisa comum. Eu não tô na relação para atender todas as demandas do outro e nem o outro tá na relação para atender todas as minhas demandas. Essa não é a função de um relacionamento. A função de um relacionamento não é o outro me servir e eu servir ele. Porque a gente tem individualidade. Então, a função de um relacionamento é nós juntos, respeitando a nossa individualidade, ter um espaço de troca, de suporte, de apoio. Então, não é função do outro me salvar, não é função minha salvar o outro. Então, todas essas funções, vamos dizer assim, disfuncionais que a gente aprende sobre os relacionamentos amorosos, acaba destruindo e desenvolvendo também respostas, vamos dizer assim, disfuncionais. Porque se eu entendo que a função do outro é me salvar, eu vou estar, por exemplo, expressando raiva numa coisa que eu não deveria estar expressando. Se eu entendo que a função do outro é atender o meu controle, é eu controlar o outro, quando o outro não aceitar ser controlado, eu vou ficar com raiva disso. Então a gente precisa inclusive avaliar, eu tô com raiva de quê? Eu tô com raiva de uma coisa que realmente ultrapassou o meu limite, ou eu tô com raiva porque isso faz eu entrar em contato com um medo meu, com uma insegurança minha, porque o fato dele não fazer como eu quero, ou dela não fazer como eu quero, o fato dele, isso mexe com a minha insegurança, etc. Então a gente precisa inclusive fazer uma avaliação da nossa raiva, pra gente poder se expressar da melhor forma. Porque se você detecta, gente, que é uma questão sua, você pode falar não de forma a colocar limite, e sim a forma de conversar, de trocar. Nossa, eu me sinto inseguro com isso. Será que você pode me ajudar com isso ou não? Nossa, eu preciso resolver isso em mim, né? Isso daqui me gera insegurança, isso daqui me gera medo, né? Como é que a gente pode fazer pra eu me sentir mais seguro com essa situação? Aí é um acordo e não uma expressão de raiva, porque muitas vezes as brigas, né, dão problema. Por quê? Porque a gente tá expressando raiva de uma coisa que a gente não tem direito de expressar raiva, né? Então essa é uma questão.
Mas voltando, né? Eu vou linkando uma coisa na outra, mas espero que vá ficando claro pra vocês. Então, voltando, o que que acontece? Quando a gente expressa a nossa raiva de forma saudável, que é funcional, que é informar ao outro, que é nos proteger, né? É natural, gente, que isso acabe gerando uma frustração. E aí, ok, a frustração faz parte, como eu falei, faz parte de um relacionamento. A gente não vai atender todas as demandas, a gente não vai, não tá aí pra salvar, pra resolver a vida do outro, pra ser perfeito pro outro. Então, a frustração é ok. Mas o que que acontece muitas vezes? Então, assim, muitas pessoas já reprimem a raiva porque não querem frustrar o outro. E isso gera um abuso pessoal consigo mesmo. Olha o que que você está expressando o que que você está comunicando nas entrelinhas quando você não expressa um limite. Não, eu não tenho limites. Você pode agir do jeito que você quiser comigo. Não tem problema. Então você está convidando a pessoa a ser abusiva com você quando você não coloca limites. Você está convidando a pessoa a ser egoísta na relação. E aí depois a pessoa se vitimiza, né? Nossa, mas essa pessoa faz tudo por ele, faz tudo por ela, e agora ela tá aí, egoísta, fazendo isso comigo. A gente tem que olhar, mas o que que eu comuniquei? O que que eu falei nas entrelinhas dentro do meu comportamento pra essa pessoa pra ela tá agindo assim agora comigo? Então, essa é a importância da raiva, gente. É a gente mostrar que a gente tem importância. É a gente mostrar que tem coisas que a gente gosta, tem coisas que a gente não gosta. É a gente mostrar que a pessoa precisa também estar atento com a gente, assim como a gente também é atento com ela. Então, a raiva é importantíssima. Então, existe esse lado das pessoas que reprimem a raiva, e aí isso acaba gerando uma falta de comunicação e de empatia das pessoas com você. E existe aquela pessoa que exagera na raiva e que aí vira violência. Então, diferente de eu colocar um limite e expressar aquilo que eu não gosto, e isso poder gerar ou não uma frustração no outro, é eu querer violentar o outro porque eu tô com raiva. Então, como é isso? Eu vou e fico perseguindo e criticando, eu vou e fico desqualificando aquela pessoa, eu chantageio aquela pessoa, né? Eu xingo, né? Eu sou violento na minha fala, na minha atitude, no meu comportamento. Então a função já mudou. A função não é se proteger mais, a função é atacar. Percebem a diferença? A diferença entre você expressar a raiva sem violência é você ir no limite da sua individualidade. É diferente de uma raiva destrutiva. A raiva destrutiva que se torna violência é um ataque. Não é mais a função mudou. A função não é mais me proteger, a função é agredir o outro. E aí é onde entra uma raiva destrutiva, que aí já não é mais raiva, é violência. Entende? Então, olha a função do que você tá falando e do que você tá fazendo. Porque, ok, às vezes a gente precisa colocar um limite de forma mais dura, porque aquela pessoa não tá entendendo. Então, a gente às vezes precisa falar um pouquinho mais duro. Olha, já falei isso várias vezes pra você, não gosto, não vou admitir, não aceito. Mas é diferente de falar, você, sei lá, né, é um idiota, você é um burro, como é que você faz isso? Eu vou deixar você. Veja, aí a função já mudou. A função agora é agredir a pessoa. É ter poder sobre a pessoa. E aí volta aquela frase de Jung, né? Então, quando acaba o amor, gente, entra a violência, entra a busca de poder, entra a comparação, entende? Entra a violência emocional e às vezes até a violência física, que as pessoas ainda justificam por amor. E aí a gente, de novo, né? Isso é uma coisa que eu falo direto nas lives. A gente precisa ressignificar o que é amor. Amor não é qualquer custo. Ah, eu aceito ele me bater porque ele me ama, porque ele faz isso e isso em compensação. Ah, eu aceito ela me controlar porque em compensação ela cuida de mim. Gente, amar não é amor, não vale qualquer coisa. Isso já não é mais amor, isso é codependência. Isso é, na verdade, uma distorção da minha autoimagem, do meu valor pessoal, que então cabe uma desqualificação, cabe uma violência, porque eu me vejo de forma disfuncional, porque eu me vejo de forma sem valor, desqualificado e etc. Então, voltando, entenderam bem a diferença entre uma expressão saudável de raiva e qual é a função, e uma expressão de violência e qual é a função? Então, existe uma função, é muito diferente eu falar diretivamente, claramente, para me proteger e para colocar um limite, e eu falar de forma agressiva, violenta, para diminuir o outro, para violentar o outro, para desqualificar o outro, para chantagear o outro. Totalmente diferente. Então, o que que acontece? Briga, gente, é uma coisa comum, natural. Não vamos achar que relação saudável é uma relação sem briga.
Pode chegar um momento de uma relação que já foi desenvolvida, construída, e eu falo muito isso nos meus vídeos, né, sobre construindo relacionamentos saudáveis. Inclusive, eu postei uma, né, ontem, né, um vídeo, foi a terceira parte, né, onde eu dou dicas sobre como construir relacionamentos saudáveis, porque relacionamento não vem pronto, é uma construção. Então, pode chegar um momento dessa construção que as brigas fiquem poucas brigas, mas ainda vão existir. E qual é a diferença de uma briga disfuncional e de uma briga saudável? O que gera a partir dessa briga? Porque, veja, se uma pessoa briga e só o que sai disso é atitudes tóxicas, que é o outro sai diminuído e eu saio diminuída, o outro sai agredido e eu saio agredida, o outro... Então, assim, se a função da briga é só atacar um ao outro, essa é uma briga disfuncional, é uma briga péssima. Então, se eu brigo com meu filho só pra desqualificá-lo, diminuí-lo e falar o quanto ele é incapaz, isso é uma briga disfuncional. Outra coisa, gente, é uma briga que gera uma solução. Porque essa é uma briga funcional, ou seja, eu acho uma coisa, o outro acha outra coisa, e isso gera ali um desencontro, aí gerou uma briga. Se a gente tem maturidade e sabe utilizar do instrumento mais poderoso da nossa vida, que é a comunicação, para poder expressar essas emoções, expressar as nossas ideias com respeito, né, a partir do nosso limite, do que a gente entende. Se a gente consegue ter essa atitude, o que a briga vai gerar? A briga vai gerar, então, a partir dessa comunicação, uma construção, que é, tá bom, então isso daqui não é legal. E é aquilo, não fica se repetindo várias e várias vezes. Porque a briga disfuncional, ela não vai educar. Ela vai só agredir, ela vai só violentar, ela vai só diminuir as pessoas. E aquilo ali não resolveu, vai acontecer várias e várias vezes. Tem casais que brigam a vida inteira pelas mesmas coisas. Não resolve. Uma briga, vamos dizer assim, saudável, que ela gera solução, ela comunica de forma respeitosa. Ai, tá vendo que os ânimos estão muito exaltados? Vamos parar um pouquinho? Daqui a pouquinho a gente volta a conversar? Vamos cada um pro seu lugar, né? Vamos esfriar um pouquinho a cabeça. Ou, meu filho, agora eu tô com muita raiva. Tô com muita raiva disso que você fez. Vai lá pro seu quarto, amanhã a gente conversa. Então, tá bem, porque é isso, às vezes a gente vai se exaltar. Mas a gente tem que entender a função daquilo que a gente quer comunicar, né? Porque se a gente tá só comunicando violência, se a gente tá só agredindo, se a gente tá só desqualificando, aí não é raiva, é agressão, é violência. Por que muitas vezes a gente faz isso? Porque a gente aprende, né? Muitas vezes é o que a gente aprende a se comunicar dessa forma. Então, muitas vezes as pessoas ou vêm de lares, né, onde a raiva é muito reprimida, então é pecado, não pode de jeito nenhum, né? Se alguém expressa raiva, é uma pessoa, como é que eu posso dizer? Violenta, ou é uma pessoa, qualquer tipo de raiva, né? Uma pessoa ingrata, né? Tem muito essa palavra, assim, a ingratidão. Nossa, eu fiz tudo pra essa pessoa e agora ela tá falando aqui que não gosta disso. Então, é ingratidão, é não sei o quê. Então, às vezes as pessoas vêm de família de muita repressão e às vezes as pessoas vêm de uma família muito violenta, onde as pessoas só conseguem expressar, né, os seus descontentamentos com violência, batendo, empurrando, xingando, agredindo, violentando, chantageando. Então a gente precisa ressignificar. Saúde emocional, de novo, não é a gente não sentir a raiva, não é a gente achar que a gente tem que chegar num nível onde o outro faz e eu não tô nem aí. Isso não existe, gente. Isso é ser um robô, né? Isso é você estar alienado, você ser uma pessoa alienada do mundo que você vive. Raiva é uma coisa importante. Agora, como a gente vai expressar, que é a grande questão. Então, a gente precisa perceber, primeiro, isso que eu tô sentindo, essa raiva, é uma raiva válida? Ou, na verdade, é porque eu queria controlar essa pessoa? Ou, na verdade, é porque eu tô com ciúmes, né? Que eu tô vendo aqui a pessoa falando. Eu tô com ciúmes disfuncional, né, onde na verdade é um problema meu, de autoestima minha. Então, a primeira coisa é a gente conseguir verificar se essa raiva é uma raiva válida. Então tá, não é válida, é uma coisa minha que eu tô projetando no outro, tô fazendo projeção no outro. E aí, às vezes, a gente projeta nossos traumas, nossas inseguranças, nossos pais, né? Então, sei lá, a minha mãe fazia uma coisa que eu tinha raiva, e agora minha esposa tá fazendo uma coisa que só parece, que nem é aquilo, e eu já tô com raiva. Eu preciso ter um autoconhecimento, uma autoavaliação. Coragem.
tá, gente? Isso é saúde. Pessoas poderosas se avaliam, pessoas poderosas se questionam, tá? É muito poder pessoal a gente poder fazer uma avaliação pessoal. O que eu tô com raiva? Beleza, avaliou que é uma coisa sua, trabalhe isso. Você pode até conversar com a pessoa sobre isso, mas entenda que isso é uma, vamos dizer assim, uma responsabilidade pessoal sua. Viu que é uma coisa do outro? Beleza, eu vou comunicar. Como que eu vou comunicar isso? Qual é a função dessa comunicação? Porque se eu tô comunicando pra violentar o outro, não é raiva. Entende? Eu já tô tendo uma atitude disfuncional. Então, a função é colocar limite, mostrar pro outro que eu não gosto, que eu não quero que isso aconteça. Então, como que eu vou fazer isso? Sem atacar o outro. Se ele se frustrar, ok. Mas falando de mim e dos meus limites e dessa atitude que eu não gosto dele. Por quê? Inclusive justifique. Eu não gosto disso porque isso me faz sentir assim. Eu não gosto disso porque isso me faz... pra mim é uma violência, porque isso me faz, sei lá, né? Eu me sinto diminuído por você quando você faz isso. Então, isso é uma comunicação saudável. Percebeu que tá passando do limite, ou seja, tô começando a ser violento, tô começando a ter a função na minha fala de diminuir, de desqualificar, de, sabe, violentar o outro. Para um pouquinho, vai fazer outra coisa. Por quê? Primeiro, gente, é o momento que a gente perde a razão e é o momento que a gente convida o outro pra também nos violentar. Porque no momento que eu sou violento, por mais que eu tivesse razão, no momento que eu sou violento, o outro agora também vai se sentir no direito de ser violento e de me diminuir. E assim, né, as pessoas que a gente tem mais intimidade, a gente sabe as coisas que mais nos doem. E aí, o que acontece? As pessoas querem agredir exatamente naquilo que mais dói um outro. Então, veja, já não é mais amor. Isso já é poder, isso já é busca de poder, isso já é violência, tá? Então a gente tem que estar muito atento a nós mesmos para que a gente possa ter uma comunicação saudável. Para que isso aconteça, o que é amor? Como que eu aprendi amor? Eu aprendi amor uma disputa de poder? Eu aprendi amor como violência? Eu aprendi que as pessoas se amam chantageando, controlando. Ressignifique, porque nada disso é amor. Tudo isso é condicionamento, né? Que é aquela última live que eu fiz, falando um pouquinho sobre as condições de amor, tá? Então, o que é o amor? Construa a partir de você, a partir da sua ressignificação. Nada que destrói amor. Ok, o amor às vezes frustra, o amor às vezes gera dor no sentido de insegurança, no sentido ok, mas destruição não. Então a gente primeiro precisa ressignificar o que é amor. Segundo, ressignificar a função das relações. Então, se eu fantasio de que a função da relação é eu salvar a pessoa, é a pessoa me salvar, né? É controlar, eu só vou ser amado se eu controlar, eu vou ser amado se eu chantagear. Então, a gente precisa ressignificar as funções das relações. Uma relação tem que caber duas pessoas inteiras, não duas metades, né? Então, a gente não tá na relação pra ser tampa de panela de ninguém, pra ser metade da laranja de ninguém, né? Uma relação saudável são duas pessoas inteiras, com responsabilidades, com emoções, com necessidades, com potencialidades e capacidades. Tem que caber. Como é que faz pra caber? Duas pessoas autoconfiantes, né? Que vão caber, assim, inteiras dentro de uma relação. Senão as pessoas que começam a querer aí ficar capengas pra caber dentro de uma relação. Então, esses são dois aspectos importantes. Ressignificar o amor, né? Ou seja, o amor não vale qualquer coisa. Então, para ser amado, não vale ser violentado, controlado, abusado, tá bem? E vice-versa. Para ter o amor do outro, não vale você controlar, violentar o outro. Isso não é afeto. A gente precisa ressignificar e ressignificar a função da relação. Tá bom? Para que a gente possa, então, ter uma comunicação mais saudável, mais poderosa, tá? Mais construtiva dentro das relações. Então, aprender a expressar. Então, eu até coloquei aqui. Ressignificação do amor. O que é o amor adoecido? É a codependência, é sentir o amor como escasso, é o amor violento. Ou seja, o que é a codependência? É eu ficar projetando no outro, né? De que o outro tem uma responsabilidade sobre mim que não é dele, que é minha. Né? Eu ficar projetando no outro que eu tenho uma responsabilidade sobre ele que não é minha, que é dele. Então, tudo isso é codependência e gera expressões de raivas, né, disfuncionais. Exatamente por quê?
Porque às vezes eu faço um pouquinho mais pelo outro e eu me sinto no direito de agredi-lo, porque eu faço tudo por ele. Ou eu sinto no direito de controlá-lo, porque eu faço tudo por ele. Então a gente precisa ressignificar um pouquinho essa codependência, cuidar dessa codependência. Outra forma, escasso. Então, quando eu tenho uma carência, gente, de novo, não de forma pejorativa, isso é uma falta, né? Muitas pessoas não receberam muito amor. Isso gera uma escassez. Isso deixa a gente muito inseguro na relação. Então, a gente tá sempre focando na escassez. A gente tá sempre esperando o abandono, a rejeição, a crítica. A gente tá sempre, isso acaba fazendo a gente também topar, né, violências e relações abusivas, ou ser, né, tóxico e abusivo, né, em nome desse amor. Então a gente precisa ressignificar o nosso valor pessoal, entender que a gente merece a abundância de amor, né, e não amor escasso, pelo controle, migalha, né, pela chantagem, pelo utilitarismo, por servir, né, essas não são boas condições de amor. E o último que eu coloquei aqui, que é o violento, né, gente? Então, assim, atenção à violência psicológica. Eu fiz aí há pouco tempo uma série falando tudo sobre violência, né? Um pouquinho sobre como que socialmente a gente naturaliza a violência, como acontece o ciclo de violência, o que é violência psicológica, porque muitas vezes a gente tá tão naturalizado, né, com a ultrapassagem de limite das pessoas, que a gente nem sabe que aquilo é violência psicológica. A gente sente um desconforto com aquilo ali, mas a gente nem consegue entender que aquilo é uma violência psicológica. Então é importante a gente aprender essas coisas, ressignificar, questionar esses padrões aprendidos, tanto socialmente quanto dentro da família, tá bom? Então vejam lá a sériezinha que eu fiz, são 4 vídeos sobre o que é violência. Um amor saudável tem que caber respeito, confiança e admiração, né? Então no momento que a gente começa a agredir a um outro, a admiração é a primeira que vai ralo abaixo, né? E é difícil a gente manter uma relação saudável sem admiração, sem ver que aquela pessoa tem coisas na vida que eu admiro, que eu gosto, que eu acho legal, né? Enfim. Então a violência é uma das primeiras coisas que destrói é o respeito, né? E a admiração. E com o tempo, né, gente, essa relação vai se desgastando e a confiança também vai ficar prejudicada, tá? Então, aprender a expressar as emoções, isso é saúde emocional, e não controlá-las e não reprimi-las, e sim usar delas da forma mais funcional e produtiva possível. Ou seja, a raiva ela tem uma função importantíssima na nossa vida, foi como eu falei, quem reprime a raiva vai ter sérios problemas, e quem vive a raiva de forma violenta também vai ter sérios problemas, tá? Então, a forma de expressar a raiva... Ai, gente, tem uma pessoa querendo participar. Oiê! Gostosa. Então, a forma da gente expressar a raiva é a forma saudável, né? É a função do limite, da comunicação do que eu não gosto. E aí a gente precisa aprender a desenvolver isso da forma... E isso, gente, é experiência. Então, assim, Dri, mas isso é muito difícil. É claro, você viveu uma vida inteira aprendendo a expressar de outra forma. Não acho que vai ser só você ter consciência e nunca mais você vai expressar daquela forma. É natural, precisa de persistência, de paciência, de autoanálise, né, de empatia, não ficar se punindo. Nossa, eu fui agressivo, eu fui violento. Tá bom, olha para aquilo, se recompromete, pede desculpa, né, gente? A desculpa, um pedido de desculpa é super funcional, é super importante, porque a gente reconhece que a gente ultrapassou os limites. E a desculpa não serve pra gente só ficar pedindo desculpa, sempre metendo os mesmos erros e pedindo desculpa. Não. O desculpa serve porque a gente tomou consciência e a gente precisa se recomprometer em não fazer mais daquela forma, tá bom? Então, aprender a forma saudável de expressar as suas emoções, ou seja, entender a função de cada emoção. A gente não sente aleatoriamente, né? Sei lá o porquê. Não, a gente sente, gente, porque tem uma função aquele sentimento. E existe uma forma de usar esse sentimento de uma forma construtiva. A tristeza, a raiva, o medo, a alegria, o afeto, todos eles podem ser extremamente construtivos ou podem ser extremamente destrutivos, dependendo de como você usa. Até a felicidade, até a alegria. Tem gente que só sabe sentir alegria bebendo, tem gente que só sabe sentir alegria em compulsões, né? Com uma compulsão sexual, com uma compulsão alimentar, com uma compulsão alcoólatra, enfim. Então, até na alegria a gente pode usar ela, viver ela de uma forma disfuncional e abusiva.
com a gente mesmo, tá? Então, raiva não é violência, raiva é limite, aprender as funções disso. É um sentimento importantíssimo de comunicação e de desenvolvimento. Ajuda muito, gente. A raiva ajuda muito as relações a crescerem, a desenvolverem, a se tornarem lugares cada vez mais seguros, cada vez mais convidativos, cada vez mais amorosos. Isso, a parte da construção de uma relação amorosa é a expressão da raiva, mas é raiva saudável e não a violência, tá? Então, inteligência emocional gera uma boa comunicação. Quando você entende a função de cada emoção e expressa ela de uma forma saudável, você aprende esse que é um instrumento mais sagrado, né? Um dos instrumentos mais sagrados da nossa vida, que é a comunicação. Então, você passa a ter uma comunicação saudável, entende? E às vezes até, mesmo com raiva, até empática. Você consegue colocar aquele limite para a pessoa de uma forma até amorosa. Né? Tem que ser, às vezes tem que ser mais duro mesmo, cabe tudo, né, gente? Existe um diâmetro aí de possibilidades, onde cada situação vai ser uma situação, né? Mas experimente um pouquinho essas possibilidades diferenciadas de expressar a raiva, né? O limite, de demonstrar pro outro que você não gosta. Você pode encontrar formas diversas e criativas que podem ser muito saudáveis para a relação, que não gere pro outro um sentimento de agressão ou ameaça, né? E sim de construção. Vamos construir uma relação juntos, né? Então, de novo, gerar frustração no outro é uma coisa ok. Quando a gente expressa a nossa raiva, o que a gente tem que tomar cuidado é para não gerar desqualificação e abuso, né? E violência no outro. Porque lembra, gente, além da gente estar destruindo uma pessoa que é super importante pra gente, a gente tá convidando ela a fazer a mesma coisa com a gente, né? Então, é duplamente destrutivo. Cuidado pra não justificar a violência, né? Por ter sido violentado, que é aquilo que eu falei no início, que muitas pessoas fazem isso. Ah, mas eu fiz isso porque fulaninho fez isso. Ah, mas eu falei desse jeito porque ele começou falando desse jeito. É isso. Quem define e decide a sua atitude é você. No momento que você começa a justificar a sua atitude pela atitude do outro, você tá tirando o seu poder pessoal. Ou seja, qualquer pessoa vem aqui na sua vida, te isca, né? Te agride, te convida, e aí isso é motivo pra você sair do controle? Não, gente. Você decide a sua atitude em toda e qualquer circunstância. Você sempre tem a escolha de fazer uma forma diferente. Sempre. Ah, mas ele me convidou muito, aí eu fui lá e caí na porrada com a pessoa. Você tem responsabilidade sobre isso, independente do que o outro fez. Se você não entende dessa forma, você vai ficar eternamente vítima das circunstâncias da vida. Entende? Então a gente precisa, mesmo em situações muito convidativas, tem gente que gosta, tem gente que inclusive quer te tirar do centro, quer que você seja agressivo, porque aí ela muda o jogo. Pronto, tá vendo como você que é o violento, como você que é a agressiva, Então cuidado, cuidado. Você sempre tem poder de decisão sobre a sua vida e sobre qual atitude você acha melhor naquela circunstância. Quais são os meus valores pessoais? E eu não vou fugir dos meus valores pessoais, por mais que essa pessoa tente, né, me convidar para violência. Então, não cabe nenhuma justificativa para violência. Sempre vai ser uma decisão sua. Por mais que o outro te convide de todas as formas, te agredindo, te diminuindo, te desqualificando, tudo, você ainda tem a escolha de virar as costas e ir embora. Essa sempre é uma possibilidade de escolha. Então, muita atenção com essa justificativa que só gera mais violência, tá bom? E cuidado com a projeção, né, que eu falei aqui, que é a questão da gente ficar, às vezes, sentindo raiva por uma coisa disfuncional, que na verdade a gente tem que tratar com a gente mesmo, por ficar projetando um trauma, por ficar projetando uma disfunção, uma codependência dentro da relação, por ficar projetando pai e mãe naquela relação, tá bom? Então, cuidado com a projeção. Avalie sempre, antes de expressar, avalie sua raiva. Essa raiva é ok ou é uma projeção minha, uma disfunção minha, uma insegurança minha, tá bom? E aí, antes de terminar a live, né, gente, e ler aqui os comentários de vocês, eu escolhi também uma frase que eu acho muito legal, né, e muito importante pra gente estar avaliando já nessa nova consciência do que é a raiva, de qual é a função, de como a gente vai comunicá-la, né, que é: o maior problema da comunicação é a ilusão de que ela foi alcançada, né?
E muitas vezes não foi. Então a gente acha, quando a gente é bem duro, e bem agressivo, bem violento e até desqualifica o outro, a gente acha que agora o outro entendeu. Entendeu? Não. Não entendeu. Você pode ter certeza que não entendeu. A única coisa que a pessoa vai entender de uma violência é que ela precisa ser mais agressiva, de que ela precisa estar mais reativa com você, que ela precisa ter mais, vamos dizer assim, dureza com você. É a única coisa que ela aprende. Vou repetir. O maior problema da comunicação é a ilusão de que ela foi alcançada, tá? George Chow. Então, muita atenção. Veja se a forma que você está expressando, se as palavras que você está usando está sendo convidativa para o outro compreender, para o outro acolher. Quando a gente é agressivo, gente, a única coisa que isso gera no outro é reação. Se alguém é violento comigo, a única coisa que eu vou ter é reação. Eu não tô mais nem escutando o que aquela pessoa tá falando. Eu vou querer só me proteger. Eu vou querer só ser reativa. E veja como a violência, além de ser extremamente tóxica, né, de diminuir, de destruir, de ser extremamente destrutiva, ela é disfuncional. Porque quando alguém é violento com você, ou quando alguém é violento, quando você é violento com o outro já nem tá mais ouvindo o que você tá falando, ele só quer se proteger. Aquela reflexão que você tá colocando não é convidativa para a pessoa refletir sobre ela. Entende? Ela tá só querendo se proteger, então é totalmente disfuncional. Você não vai alcançar a função, né, de falar pro outro que você não gosta daquilo quando você é violento, quando você é abusivo. Porque o outro não vai nem entender isso que você tá falando, que é exatamente o que a frase fala, tá bom? Então vamos lá, vou responder aqui algumas perguntinhas ou alguns comentários. Lembrando que essa live vai tá, gente, lá no YouTube. Eu espero muito que vocês gostem, que vocês acompanhem. Me sigam lá no YouTube, por favor, né? Se inscrevam, né? Lá e se inscrever. Porque o YouTube é uma plataforma mais difícil, né? De criar vínculo e etc. E eu cresço muito mais aqui do que lá, né? Mas é uma plataforma muito importante pra mim também, porque muitos dos meus vídeos só cabem lá. Né? Então, o Instagram, ele só aceita até 10 minutos, né? Então, por exemplo, todas as minhas lives estão lá. Todos os vídeos mais longos, né? Mais profundos, que passa de 10 minutos. 10 minutos é pouca coisa pra gente falar sobre questões emocionais, estão lá, né? Então, é uma plataforma muito importante pra mim. Então, eu peço, né, que vocês vão lá, me sigam lá, comentem lá, porque isso ajuda também muito no crescimento lá também, tá bom? Vamos ver aqui, então. Vou ler. Às vezes não dá pra ler todas, tá, gente? Mas eu espero que com a própria live eu já tenha respondido algumas coisas. Sim, conheci uma pessoa, acabei gostando muito dele, acabei sofrendo. Pois é, porque às vezes é uma pessoa que é violenta e a gente acaba topando qualquer coisa, né? Por estar, às vezes, com uma baixa autoestima, um pouquinho mais carente. Muito boa explicação, que bom que você gostou. Vivo num relacionamento assim, onde a raiva que prevalece. Então, veja, de novo, né? Provavelmente vocês estão expressando a raiva de uma forma disfuncional e por isso ela ainda fica tão presente, né? Precisa sentar, ter maturidade para conversar, expressar de uma forma que vocês busquem solução e não ataque um do outro, para que possa a raiva, né, ceder e vocês viverem outros sentimentos. É claro que a gente não tem controle sobre o outro, a gente só tem sobre nós. Então, se você percebe que o outro não topa de jeito nenhum, né, gente, abrir mão da raiva, porque tem muita gente que vive a raiva, né, não a raiva, a violência, né, como um mecanismo de defesa, como um processo adaptativo, como uma atitude de poder e etc. Aí cabe a gente a refletir, né? E aí, eu vou ficar nessa relação ou não vou? Então, vale muito a gente tentar, né? E desenvolver a relação, mas quando a gente percebe que essa relação não cabe, ou não topa, ou não tá afim, aí a gente tem que sempre voltar à responsabilidade nós mesmos. Afinal, foi aquilo que eu falei. A gente sempre tem escolha, né? A gente sempre tem escolha de atitude. A gente não é vítima de nenhuma circunstância enquanto adultos, né? Dentro de situações comuns, né, gente? A gente tem poder pessoal. É muito bom que a gente possa se sentir com poder pessoal. Ah, que bom que eu já respondi no meio, Rosânia. Legal, Sandro, isso mesmo. Desenvolver habilidades sociais de comunicação, que é muito importante. Tenho esse defeito de entender. Então, desenvolver mais, né, gente, autoestima para que a gente esteja mais aberto em poder fazer as nossas próprias autoavaliações. Na vida, a gente não dá para ser perfeito. Eu não sou perfeita e nem quero que ninguém me projete como uma pessoa perfeita, porque quando eu errar,
essa pessoa vai ficar super frustrada. E isso às vezes acontece, né? Assim, das pessoas projetarem uma perfeição. Gente, a gente não é perfeita, a gente tá na vida pra construir, pra se desenvolver. Então, assim, toda vez que você avalia um erro, uma disfunção, né, uma atitude destrutiva em você, você tá encontrando ali uma possibilidade pra crescer mais. Então é isso. Qual é a função? Eu uso dessa função para me desqualificar, para me diminuir e para me destruir, para me perseguir, ou eu uso desse olhar, dessa compreensão para então me reprogramar, para evoluir, para desenvolver? Isso muda tudo, né? Tá bom. Raiva é igual ciúmes. Ciúmes moderado. Então, o ciúmes é uma questão, né, gente? Porque o ciúmes geralmente é uma projeção, né? É uma projeção da insegurança. A não ser que você esteja detectando que, de fato, aquela pessoa esteja tendo atitudes desonestas, né? Com você e etc. E aí você precisa avaliar a relação, né? Porque é isso. Não porque, uma traição não cabe perdão. Isso, gente, não tem regra pra isso. Cada relação é uma relação, cada situação é uma situação. A forma que as pessoas vão lidar, né, com uma traição é muito única da relação. Às vezes isso faz uma relação crescer, às vezes faz uma relação desmoronar. Não tem regra pra isso, né? Mas veja, o ciúmes geralmente é uma projeção, né? Ou é uma situação já disfuncional que tá acontecendo na relação. Cada relação precisa ser avaliada nesse sentido, tá? Mas, assim, viver sentindo ciúmes é uma coisa muito disfuncional, é muito ruim. Tira da gente o melhor da relação. Uma relação tem que gerar pra gente, um espaço de apoio, de suporte, né? Um espaço de amor, um espaço de construção, de conversas saudáveis, conversas construtivas, onde cada um tem espaço para colocar seu limite, aonde uma crítica seja uma crítica construtiva e que eu confie de que eu posso acolher aquilo, de que a pessoa não tá fazendo isso só para me destruir, e sim para convidar para uma construção. É isso que tem que ser uma relação saudável. Se eu vivo pelos ciúmes e pela insegurança, eu acabo não usufruindo do benefício de uma relação, né? Eu acabo vivendo só a insegurança. Vem pro Canadá. Quem sabe um dia eu não vou pro Canadá. Agora, até com a pandemia, eu não vou pra lugar nenhum. Que bom que vocês gostaram, gente, da live. É sempre muito gratificante pra mim também, viu? Preciso contornar a minha raiva. Como faço? Ótimo, Solange, faça isso. A gente tá na vida pra desenvolver mesmo. Pra nos questionar e pra crescer, pra romper padrões destrutivos. Amo suas explicações, elas me ajudam muito, que bom. Os homens sofrem muito com violência também, é verdade. Violência, né, gente, não é só a violência física, né? A violência física é muito comum, né, do homem para a mulher. Existem ainda, né, números muito fortes da violência contra a mulher, a partir da sociedade que a gente vive, da construção social que a gente vive, né? Então, é muito comum uma mulher topar uma relação agressiva e naturalizar, porque ela já aprendeu a se sentir com menos valor. É muito comum o homem ter essa fantasia, né, de que ele tem um poder sobre a relação, de que ele pode controlar. Mas também é muito comum, né, gente, mulheres agressivas, abusivas, tóxicas, né? Isso não tem gênero. Então, vivo a raiva reprimida, isso está me matando. Pois é, não pode, tem que abrir um espaço para essa raiva. Se você acha que você só pode ser amada quando você é agradável, simpática, né, é funcional pro outro, útil pro outro, atenção, porque aí não vai ter espaço para raiva, porque a raiva muitas vezes é chamar atenção, é colocar um limite, e muitas vezes isso gera um desconforto mesmo, né? Mas a gente precisa entender que isso faz parte das relações e que a gente merece ser amado se colocando os nossos limites, tendo direito à nossa individualidade, tá? Quando acabar a confiança, o que fazer? Ou você tenta reconstruir essa confiança, ou realmente essa relação chegou ao seu fim. Não vai existir uma relação saudável sem confiança. Não existe, né? Aí começa a ficar muito convidativo uma relação agressiva, violenta e tóxica, né? Então, ou tenta reconstruir, né? E aí busque autoconhecimento, terapia de casal, que for necessário, ou uma relação que realmente chegou ao seu fim, que também acontece, né, gente? A gente tem que aprender que relacionamento não é algo que a gente... veja, às vezes a gente escolheu uma relação há 10 anos atrás, e às vezes isso já não tá mais funcionando. Não quer dizer que nunca funcionou, mas às vezes não tá mais funcionando. Mas essa coisa do
tem que viver só com essa pessoa. Então, assim, eu sou muito a favor da luta na relação, assim, da gente lutar pela relação, da gente não sair por qualquer coisa, né? Não tornar uma coisa banal. Mas realmente vai chegar um momento que às vezes não cabe mais amor ali, né? Que só estão se destruindo, só estão sendo abusivos, só estão sendo essa coisa do conter, né? Então, eu tenho o outro, eu tenho um ao outro. Então, essa coisa da posse muitas vezes atrapalha muitas pessoas a se despedirem, né? E a gente precisa estar atento a isso. A vida, o amor é igual a um jardim que tem que regar, né, todo dia, é verdade. Mudar o outro não dá, a gente não tá aqui. A função das emoções dá sentido à vida. Imagina uma vida sem nada disso. Pois é, muitas pessoas fantasiam que saúde emocional é ser frio, é não sentir nada, né? Tem muito homem que reproduz isso e hoje já tem também muitas mulheres tentando reproduzir isso. E, gente, isso é apenas um mecanismo de defesa de uma pessoa ferida, né? Isso não é autêntico, isso não é saudável. Ah, então nunca vou me apaixonar. Aí olha só como eu sou maravilhoso. Não é não, né? Você tá, na verdade, reproduzindo um trauma que você ainda não superou. Precisa buscar superar. Então, na verdade, isso só expressa fragilidade, isso só expressa dor, isso só expressa porque relações são maravilhosas, ótimas, desde que vividas de forma saudável. A frase do comecinho, tá? Deixa eu repetir aqui rapidinho pra gente acabar, tá, gente? Eu não vou conseguir responder todo mundo, tá? Mas podem mandar lá no YouTube as perguntinhas e as dúvidas que eu posso responder de lá também. Então, a frase do início. Onde acaba o amor, tem início o poder, a violência e o terror, tá bom? Então, é bem do tema de hoje sobre a gente ressignificar a função aí da raiva, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da live. É sempre muito, muito, muito bom estar aqui com vocês, tá bom? Ver vocês participando, né? Ver que vocês estão gostando, que tá sendo funcional, que tá ajudando vocês de alguma forma, tá bem? É uma troca que também me nutre muito. E me ajudem a divulgar, então tirem um print, é toda terça e quinta, às 19h30, eu tô trazendo, né? Me ajudem a divulgar, chamem um amigo, convidem alguém pra assistir ou com vocês, às vezes o próprio parceiro, né? Assistir o vídeo com vocês ou a live com vocês, que também já me ajuda muito, tá bom? Então, um beijo pra todo mundo, até quinta-feira. Vão lá conhecer o meu canal no YouTube que me ajuda, tá bom? Um beijo, gente!